Você está escutando o Cealicast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Maria José Francisco de Souza, sou professora aqui na Faculdade de Educação da UFMG, pesquisadora do CEALI, e neste episódio do CEALicast nós vamos abordar um tema bem especial, que é sobre a produção de materiais, sequências didáticas, aqui no Laboratório de Alfabetização e Letramento, o LAU, e também falar um pouco do uso de jogos e recursos didáticos recursos pedagógicos no processo de ensino e de aprendizagem do sistema de escrita. Para quem ainda não conhece o LAU, trata-se de um projeto de extensão iniciado em 2021 e que tem como foco de ações e estudos, jogos, recursos didático-pedagógicos, reflexões sobre mediações pedagógicas no processo de apropriação do sistema de escrita alfabética. E neste CEALicast, nós temos, além de minha presença, como que sou atualmente a coordenadora do projeto, as bolsistas que fazem parte e que fazem com que, de fato, o projeto aconteça. Porque sem as bolsistas FEBEST e as voluntárias, o LAU não existiria, né? Porque são muitas ações, como vocês vão ver um pouco neste episódio. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Letícia, eu sou estudante de pedagogia aqui na UFMG. Eu entrei no LAU como voluntária em 2022 e em março de 2024 eu me tornei bolsista FEBEST. Olá, meu nome é Isadora. Como a Letícia, eu também entrei como voluntária em 2022. Eu sou estudante do curso de pedagogia aqui da FAI, da Universidade Federal de Minas Gerais, e eu me tornei bolsista FEBEST em agosto de 2023. Eu sou a Júlia e faço pedagogia aqui na FAI e eu estou no meu penúltimo semestre, eu estou quase formando. E eu não podia formar sem passar pelo LAU, sem passar por esse espaço formativo. Então, esse semestre eu entrei como bolsista voluntária e estou aqui no LAU. Meu nome é Yara, eu sou estudante do curso de pedagogia também aqui na FAI, na UFMG, e eu participo do LAU desde julho de 2023 como voluntária também. Meu nome é Karine, eu sou estudante de pedagogia também da Faculdade de Educação. Eu entrei no laboratório em março de 2023 e até então estou como voluntária. Ou seja, é um grupo que está bastante coeso, né? Nós estamos juntas há quase 2 anos, ou em alguns casos mais de 2 anos, trabalhando intensamente. Uma coisa importante para a gente, nesse primeiro momento, é agradecer, né? Ficamos muito felizes com o convite de compartilhar com o público que nos assiste, que nos ouve, um pouco do nosso trabalho, né? Compartilhar um pouco esse espaço que tem trazido boas reflexões sobre práticas pedagógicas e mediação docente. Bom, para organizar esse CEALicast, serão 2 partes. Então, primeiro nós vamos falar um pouco da produção de sequências didáticas e no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre os jogos, né? E um pouquinho de como que esses jogos a gente tem observado que eles ajudam, né, no processo de apropriação do sistema de escrita. Então, para começar, falando sobre a produção das sequências didáticas, vocês já devem estar observando alguns materiais que dispusemos sobre a mesa. Então, de início, Isadora e Karine vão explicar um pouco para o público que nos assiste, nos ouve, um pouquinho de como que essas atividades são pensadas, desenvolvidas para a escola. Bom, para começar, vamos entender melhor como funciona o LAU. Um aspecto importante que temos utilizado bastante é a proposição de sequências didáticas. Mas o que seria essas sequências didáticas? É uma forma de organização do nosso trabalho, das atividades que nós usamos, de modo que tenha um tema gerador que normalmente é votado ou é definido pelas crianças. E essa sequência ela envolve atividades de leitura, de escrita e normalmente nós tentamos articular de forma interdisciplinar as atividades e normalmente também tem um produto final. Tentamos oferecer um produto final para a escola, né? Exatamente, Isadora.
E para a gente produzir as nossas sequências didáticas, nós temos como princípio conhecer bem, né, a turma com quem nós vamos trabalhar. Então, nós queremos conhecer essas crianças, né, se a turma é mais agitada ou mais tranquila. E também nós queremos compreender quais são os desejos das crianças, porque nós entendemos que elas são sujeitos que possuem experiências e que também têm expectativas. E essa perspectiva está alinhada com os estudos que Vygotsky mostra para a gente, né, a partir da psicologia sócio-histórico-cultural, que a criança, o educando, ela participa da vida em sociedade, dentro de um contexto histórico, ela é inserida numa cultura e constrói... E ela produz cultura também, ela produz né? cultura. Exato. E ela constrói conhecimento a partir dessas experiências que ela tem. Então, nesse sentido, não existe uma produção de conhecimento que o educando ele receba a informação de maneira passiva, né? Na perspectiva da educação bancária, que o Paulo Freire critica. Pelo contrário, esse conhecimento ele é construído em diálogo com o educando, com as professoras, com os interesses e saberes, né? Que... Entre eles, né, a gente vê que entre as crianças, né, nas interações entre pares, o quanto que elas se desenvolvem também. Né? E o quanto que isso é rico, né, para as práticas que a gente desenvolve. E por isso que é importante que elas participem desse processo de construção do conhecimento. Ainda falando sobre a educação dialógica, a gente precisa comentar sobre as nossas professoras, o diálogo que a gente estabelece com elas, né? Porque elas nos acolhem nas salas de aulas delas e elas nos ajudam, estabelecem parceria com a gente, de modo que a gente está sempre aprimorando as nossas sequências em diálogo com elas e com as crianças. Exatamente. E também a gente não pode esquecer da criatividade, né? Não falta criatividade aqui no laboratório. Como vocês viram, são muitas mãos pensantes, né? A gente compartilha muitas ideias umas com as outras e refletimos também teoricamente, porque essa criatividade, ela não é uma criatividade solta, né? Nós baseamos as nossas produções, a sequência didática, os jogos, em teorias, como a da psicogênese da língua escrita, né? Que é descrita por Emília Ferreiro e pela Ana Teberoski. E também nós nos apoiamos muito nos estudos da Magda Soares e do Arthur Gomes de Moraes, especialmente enquanto a Magda fala da perspectiva do letramento e do Arthur Gomes que traz a eficácia, né, do uso de jogos na apropriação do sistema de escrita. Sim, aí agora eu acho muito importante nós detalharmos um pouco esse processo pelo qual passamos, né? Então, as etapas, de modo geral, elas são... As meninas podem explicar um pouco, né, Karine? Qual que seria a primeira etapa? Então, a primeira etapa, nós partimos da identificação das demandas pedagógicas da turma com que nós estamos desenvolvendo as atividades. Então, como nós vamos comentar mais à frente, por exemplo, a sequência didática dos animais e também do sistema solar, foram produzidas a partir do interesse das crianças, né? Então, esses temas, eles surgiram a partir daquilo que as crianças queriam que a gente trabalhasse com elas. Em diálogo com as professoras, que também a escola estava com o projeto meio ambiente, né? Também tinha isso como um tema macro assim, da escola, né, Karine? Sim. E esse tema a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. A segunda etapa, depois que a gente levantou os interesses da criança, é o desafio de transformar esses interesses, esses desejos, em uma proposta pedagógica e organizar tudo isso numa sequência didática. E organizar em uma sequência didática, às vezes, pode envolver renúncias de coisas que a gente queria inicialmente, que a gente tinha preferência. E como o nosso foco é a alfabetização e o letramento das crianças, a gente precisa também definir um eixo central a partir desses interesses. Ou seja, se é uma turma de primeiro ano, a gente talvez foque mais no desenvolvimento da consciência fonológica, enquanto numa turma de terceiro ano, a gente pode estar com a nossa sequência mais voltada para a ortografia. E naquela perspectiva que você anunciou no início, né? A gente não chega com a atividade da nossa cabeça. Então, quando a gente olha para a turma e aquilo que a professora e a turma estão sinalizando como aquilo que é mais central, é ali que a gente vai investir mais as nossas energias. Tanto no tipo de atividade que a gente leva, né? Em alguns momentos, né? Uma análise mais das correspondências, letra som, em alguns momentos a gente vai desenvolver, como este ano, que ficamos mais com turmas, que ficamos com 3 turmas de segundo ano,
a gente investiu mais em leitura e escrita, por exemplo, né? Então, as atividades voltadas para a apropriação do sistema, elas estavam presentes, mas elas já não eram tão mais presentes assim, porque a gente estava preocupado mais com desenvolvimento da fluência leitora, né? Produção de pequenos textos. Então, acho que essas coisas acabaram ficando mais em evidência do que, por exemplo, atividades mais iniciais para resolver aquilo que algumas crianças ainda tinham de dúvidas, né, das correspondências letra, composição de sílaba. Então, eu acho que é nessa direção mesmo que a gente trabalhou, né? Então, foi bem nessa direção de pensar. E de fato, né, eu acho que Letícia usa uma palavra que é, para nós, central, o desafio, né? Porque não é simplesmente uma transposição, é realmente um momento de produção sistemática em função do perfil da turma que a gente consegue captar, né, nas nossas atividades. Então, depois da gente fazer, depois da gente escolher o tema e fazer esse primeiro esboço que a Letícia comentou, a gente faz, né, essa primeira versão, que a gente sempre está retomando e fazendo possíveis reajustes. A terceira etapa é o planejamento coletivo, que é o que eu acho que a gente faz tanta diferença pelas nossas sequências, né? A gente traz essa primeira estruturação para as nossas reuniões e nesse compartilhamento, cada integrante dá ideias de livros literários que ajudam a ampliar a experiência estética da leitura, de recursos didáticos e jogos que podem ser utilizados naquele contexto e também sugestões de forma de organização da turma, se ela vai ser organizada em duplas, em formato de U, em grupos ou individual. Qual formato vai ser mais adequado, mais assertivo ali naquele contexto, né? Exatamente. E após a elaboração e a estruturação da sequência didática por escrito, nós partimos, né, para a produção. Então, a gente produz os jogos, né, os recursos didáticos que vão ser utilizados na sequência, e para isso nós utilizamos vários recursos, né? A gente utiliza folha de papel A4, folha colorida, nós também utilizamos atividades que são estruturadas e também utilizamos muitos recursos digitais. Um dos nossos preferidos é o Canva, né? Verdade. Tudo que nós precisamos a gente vai lá no Canva para produzir, então, esses recursos. E nós também utilizamos o computador, a impressora, a guilhotina, que são ferramentas essenciais para esse momento da produção. Isso, queria só fazer uma observação, porque quando a gente fala das atividades estruturadas, são atividades que a gente produz, né? Que a gente fica pensando juntas, né? Define um número X em função do tempo que nós temos com as crianças, mas sempre atividades que nós mesmas elaboramos, né? Vocês, nós e vocês, né? Outros estudantes em estágio, né? Às vezes trazem ideias na disciplina que tem a disciplina optativa do laboratório. Então, é esse repertório que vai alimentando mesmo na hora que a gente vai fazer as propostas para a sala de aula, né, Letícia? É feito com muitas cabeças e muitas mãos, né? Uhum. E depois que a gente selecionou, produziu, preparou os materiais e carregou as sacolas, que é uma parte muito importante da nossa prática, vamos com muitas sacolas para a escola, a gente desenvolve essas sequências que a gente pensou com as turmas. E nesse momento é muito importante falar das professoras que nos recebem, porque elas nos ajudam muito, muito, muito. Elas nos dão estratégias de como mediar, elas nos ensinam a partir da experiência de sala de aula delas. Então elas são muito parceiras nesse processo. E além disso, é importante falar que as professoras, elas acolhem muito as nossas dores também, né? Sim. Eu acho que elas lembram delas mesmas no começo e sentem. Então, elas, além de nos ajudar na sala de aula, elas também estão lá com um apoio emocional, sim, nos dando um conselho. O dia que não dá certo, né? O dia que não dá certo. Então, elas são muito importantes pra gente aqui no UAU. E além desse apoio lá na escola, a gente traz essa experiência tudo de volta para a reunião, para as nossas reuniões aqui no laboratório, e a gente reflete exatamente isso, sobre o que deu certo, o que não funcionou, quais ajustes, né, precisariam ser feitos. E esse momento é um dos principais para a nossa formação, porque a gente pode aqui, entre a gente, desabafar sobre o que deu certo ou não e vibrar com o que funcionou, compartilhar com
com as outras o que funcionou, o que foi bom com a turma, compartilhar as coisas que surpreenderam também. E, principal também, escutar as ponderações feitas pelas colegas e principalmente pelas coordenadoras, né? A Zezé e a Dani, que estão sempre nos apoiando e coordenam um projeto com essa fundamentação teórica e também a experiência que elas já tiveram na educação básica. Então, elas trazem indicações, sugestões e conselhos, né? Sobre como a gente vai proceder em cada situação, situações que a gente traz aqui para a reunião. E elas orientam também na escolha e na condição de algumas propostas, como cuidados e formas de mediação que podem ser mais assertivas. E agora, para a gente poder visualizar essas etapas, nós vamos contar algumas sequências didáticas que nós realizamos nesse ano, com 3 turmas do 2º ano da Escola de Ensino Fundamental Aurélio Pires. Então, eu acho que a Letícia pode começar contando a dela, que foi muito legal, muito, muito legal. Então, contextualizando a sequência, a escola que lá desenvolveu as atividades durante esse ano, ela tinha como o tema meio ambiente, por isso que a gente falou no início que partiu também do interesse das professoras. Então a gente pensou em produzir uma sequência que valorizasse a vivência das crianças nos espaços verdes da escola, porque dessa forma a gente promove momentos fora da sala de aula para que elas reflitam o meio ambiente a partir da experiência que elas tiveram, né? E como nos aponta o Jorge Larossa, a experiência não é aquilo que se passa, é aquilo que nos passa, nos movimenta. Então elas se movimentariam nesse sentido a partir da vivência que elas teriam. E com isso, na primeira aula, a gente levou a turma para o pátio da escola, nós discutimos sobre o meio ambiente, sobre o que elas achavam que era o meio ambiente, e a partir disso a gente colocou um grande papel craft no pátio para que elas pudessem desenhar e escrever sobre o que vinha à mente delas quando elas pensavam em meio ambiente. Depois disso a gente fez uma discussão. Na segunda aula, a gente fez um gráfico, também de papel craft, com as temáticas que foram discutidas pelas crianças naquela primeira aula. Então, cada criança recebeu um adesivo, que ela inseria o adesivo na coluna do gráfico que representasse o tema que a gente apontou na primeira aula. Ao final, a gente analisou o gráfico. Então, assim, a gente observou a quantidade de votos em cada tema, qual tema foi o menos votado, qual foi o mais votado, houveram empates, enfim, a gente fez uma análise e por fim o tema escolhido foi animais, com ênfase em animais domésticos e silvestres. E aí, como eu já falei que para nós a vivência das crianças era uma preocupação, na terceira aula a gente propôs que as crianças investigassem o espaço da escola. Então, a gente levou para todas elas uma prancheta. E junto dessa prancheta tinha uma folha para cada uma, para elas registrassem os animais que elas encontraram, né? Porque dessa forma a gente propiciava a vivência sem perder de vista a leitura e a escrita. E aí a gente discutiu sobre os animais que elas observaram dentro da escola, se elas esperavam ver esses animais ou não. E depois a gente fez outras atividades nas outras aulas, né? Por exemplo, a gente leu textos informativos, o que diferencia um animal doméstico de um animal silvestre, quais são eles, quais são as características deles. E aí a gente fez também com as crianças, propiciou que as crianças jogassem um jogo de trilha. Por quê? A partir da vivência com esse jogo de trilha e com o gênero textual das cartas do jogo de trilha também, elas se familiarizavam e a gente queria fazer o nosso próprio jogo, né? Então a gente discutiu como as cartinhas desse primeiro jogo que elas jogavam estavam escritas, por que estavam escritas dessas formas. A gente olhou, analisou um pouco as regras, como as regras eram escritas. E ao final, a gente produziu o nosso próprio jogo. A gente imprimiu alguns cards assim, em branco, e as crianças iam escrevendo desafios, curiosidades sobre os animais que elas já tinham estudado anteriormente. Cada cor é uma... Isso. Cada cor representa uma atividade do jogo. Por exemplo, a cor verde é o desafio, então se as crianças jogassem a pedra no jogo de trilha e caíssem na cor verde, elas pegariam o desafio. Se elas caíssem na cor amarela, uma dica de animal. E se elas caíssem na cor vermelha,
uma curiosidade que elas mesmas produziram. E aí, a partir disso, a gente falou para elas que quando uma escrita ela vai ser socializada, a gente precisa rever essa escrita para ver se ela está entendível para o público que vai ler. Então, foi uma estratégia de reescrita, porque geralmente as crianças elas têm uma certa resistência nesse momento de ter que escrever novamente. Ou seja, foi pelo diálogo, né? Pela conscientização de que isso é importante. E um significado para a função social dessa escrita, né? Não era uma escrita para o quê? Não era uma escrita de fato para outra pessoa. Né? Não é escrever por escrever, Exato. né? E aí elas fizeram a reescrita dessas cartinhas e na penúltima aula Você escaneou eu escaneei e a gente produziu as cartinhas do jogo. Produzimos e plastificamos. E aí, na penúltima aula, a gente levou o design de como ficaria o jogo de tabuleiro para que elas escolhessem onde ficaria o desafio, onde ficaria a curiosidade, onde ficaria as dicas de animais. E elas foram pensando, não, aqui é melhor, porque senão vai ficar muito fácil, ou então vai ficar muito difícil. E elas também nesse dia escreveram as regras. E no último dia, elas tiveram a oportunidade de jogar o jogo que elas mesmas haviam produzido. E isso foi muito interessante, primeiro, porque é uma produção delas, então isso é muito significativo, mas também porque elas puderam refletir criticamente sobre a própria escrita. Então elas puderam analisar, não, essa regra não ficou tão boa, não tá tão clara. Ou então, em algumas cartinhas, aqui tá escrito desafio, mas tá mais pra curiosidade. Então elas tiveram essa leitura crítica da própria produção, que é muito importante. Mas eu fiquei curiosa, lê uma cartinha pra gente. Qual que é uma preferida sua? Deixa eu ver. Essa é boa. O leão é muito barulhento. Não faça nenhum movimento. Não jogue o dado na próxima rodada. Tem várias ótimas. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu estava no dia da produção, é que uma criança falou assim, você vai ter que voltar 12 casas. Eu, nossa, mas aí desanima, né? Porque ela volta muito. Então, assim, depois de ver que o tanto de passos disponíveis na própria trilha, né? Voltar tantas vezes. Aí fizemos um combinado de tentar voltar no máximo 2, 3 cartas para não desestimular. Então foi um exercício realmente muito legal. Muito interessante. De reflexão, Sim. de produção. E é interessante porque a Isadora também tratou o tema de animais na sala de aula dela, porque foi o tema escolhido pelas crianças, só que foi a partir de uma abordagem diferente, né, Isa? Não é, Júlia? A Júlia também estava comigo nesse processo todo. Bom, diferente da turma da Letícia, né, como ela mesma já disse, a nossa abordagem ela foi diferente. Nós começamos parecido, nós levamos um grande papel craft também, entregamos post-its para as crianças. Elas elaboraram as categorias porque o tema meio ambiente é muito vasto, é muito grande. Então, a gente, em um diálogo, em uma conversa com elas, a gente definiu as categorias que seriam necessárias, que elas tinham interesse. E a partir dessas categorias, nós realizamos a construção do gráfico. E foi muito interessante porque no momento da criança colar o post-it dela na categoria que ela desejava saber mais, a Leandra ela teve uma percepção muito grande de perguntar o que ela gostaria de saber sobre os animais. Porque os animais é uma categoria muito vasta também. Ela pode querer saber sobre a abelha, ou a baleia, ou o cão. São muitos animais dentro dessa categoria. Então ela perguntava qual animal ela gostaria de saber e sobre o que ela gostaria de saber sobre esse animal. Então surgiram várias falas das crianças do tipo, por que a abelha morre quando pica uma pessoa? Ou por que a baleia solta um arzinho quando ela sobe para a superfície? Surgiu curiosidade, as crianças queriam saber curiosidades sobre os cachorros, sobre eram tantos animais diferentes. Como que os animais faziam cocô? Como que os animais faziam de cocô? tudo, saiu de tudo. Saiu tudo que vocês podem imaginar. E aí nós tivemos essa grande dificuldade de pensar como que nós iríamos estruturar todas essas perguntas em uma sequência didática. E aí foi muito importante o que a Júlia fez. Porque enquanto a Leandra ia perguntando, né, e a criança ia falando, eu ficava lá no fundo
registrando. E registrar foi muito importante, porque a gente conseguiu trazer para nossa sequência didática o interesse das crianças, os questionamentos das crianças. Isso potencializou a nossa atividade de leitura e escrita, porque trouxe o sentido delas, né? O que elas queriam realmente produzir de conhecimento. Foi o que ela trouxe. Então, com base nesses questionamentos, com a escrita da Júlia, nós elaboramos os jogos de adivinhas, que era um jogo que nós utilizamos o PowerPoint como recurso, né? O jogo, ele consistia em adivinhas que nós elaboramos com o intuito de desafiar as crianças, mas nós não trouxemos adivinhas assim do nada, nós exploramos o gênero, nós depois trouxemos o jogo dentro da categoria dos animais, que era o interesse das crianças, e nós pedimos que as crianças elaborassem a própria adivinha, mas não foi solta. A adivinha a gente pediu não foi de uma forma solta. Pedimos que eles elaborassem as adivinhas com o intuito de compor um jogo futuro para a turma. Então as crianças elaboraram essas adivinhas que futuramente fizeram parte do Trilha dos Animais no futuro. E uma dessas adivinhas do grupo da Sara, da Laura, do Davi era: o que é o que é? É uma ave, tem uma bochecha rosa ou laranja e tem um topete. Quem sou eu? A resposta, quem vocês acham? Calopsita? A Calopsita, exatamente. E além disso, nós também fizemos uma análise da estrutura do Você Sabia, onde nós trouxemos as curiosidades que as crianças tinham levantado, que a Júlia tinha anotado. Então, por exemplo, por que a abelha morre depois que pica uma pessoa? Tem toda uma resposta por trás. E aí nós exploramos todas essas curiosidades com as crianças, porque essas curiosidades, elas também estariam no jogo futuro, né? E aí, no meio disso tudo, foi muito divertido, só que a gente não pode esquecer da apropriação do sistema de escrita alfabético. Então, não é um jogo por um jogo, é um jogo que também tem cerne no sistema de escrita alfabético. Então, a gente tem que pensar nessas hipóteses e como levar essas hipóteses dentro do jogo. Então, a gente também criou, para análise de consciência fonológica, a gente criou o bingo dos... Não, Mega Sena. Mega Sena dos animais. Foi um sucesso. E aí, nesse jogo, a gente trabalhou a questão das sílabas e a questão das sílabas iniciais, que são iguais. E a leitura também. Era uma turma muito heterogênea. Era do segundo ano, mas com hipóteses de escrita variadas. Então, nós tínhamos que pensar em um jogo que abarcasse todas as crianças. E o jogo Mega Sena, além da proposta bem lúdica, ele tinha essa questão da leitura da palavra, da segmentação da palavra em sílabas, da identificação da sílaba inicial. Então ele foi muito bacana. E a gente não pode deixar de mencionar o jogo que eu já estou cantando há muito tempo, que é o Trilha, o jogo final, que é esse jogo aqui que nós elaboramos e que tinha as adivinhas das crianças e também o fato ou fake na cartinha desafio, que era a partir das curiosidades das crianças. Nós elaboramos esse fato ou fake, que, por exemplo, a juba do leão serve para proteger contra machucados durante as brigas com outros leões. É fato ou fake? É fato. É fato, exatamente. Tudo isso as crianças já tinham explorado nas outras aulas que a gente teve juntos, né? Ou seja, trouxe um sentido para estudar aquelas curiosidades, para ler aquelas curiosidades. E além disso, as crianças nesse jogo, elas ganhavam um gabarito e elas tinham que conferir as respostas. Então já trazia de novo a leitura como um instrumento para conferir se a resposta estava certa ou errada. Ou seja, jogo e leitura o tempo todo. E aí a Yara e a Karine também criaram outro jogo que foi diferente da Letícia, que foi diferente do nosso, foi outros desafios. Como foi o de vocês, meninas? Sim, verdade. Na turma que nós duas acompanhamos, nós fizemos uma sequência didática sobre o sistema solar, né, Yara? Foi. E na nossa turma, o que levou a esse tema foi uma votação que nós fizemos com eles, onde a gente queria saber o que eles queriam aprender mais a respeito do meio ambiente. E já que a professora Isabela, ela já estava trabalhando esse tema com as crianças. E aí, enquanto as crianças faziam as sugestões, a gente ia anotando essas sugestões no quadro. Só que em determinado momento da mediação, uma criança disse que queria conhecer melhor o espaço sideral. E aí essa sugestão gerou interesse pela maior parte da turma. Isso, a gente até tentou argumentar, né? Como que a gente ia
fazer essa articulação entre o espaço sideral e o meio ambiente, mas não teve jeito. Das 23 crianças, 19 queriam explorar esse tema. Então, eles entraram assim na onda. A gente ficou surpresa com esse resultado e trouxe para a reunião do LAU, conversamos com a professora Zezé sobre essa escolha das crianças e ela nos explicou que nesse caso a gente teria esse desafio mesmo de articular esses dois temas, mas e ela deu algumas sugestões para a gente também, né? As meninas também, nessa conversa. E quando eu e a Karine reunimos novamente, a gente definiu que dentro desse tema a gente iria estudar com as crianças do sistema solar, mas com ênfase na importância de cuidarmos do nosso planeta, já que ele seria o único que tem as condições, né, as condições perfeitas para existir vida. Exatamente, então nós não deixamos de lado o interesse das crianças, né? Nós otimizamos esse interesse para trabalhar, então, essa sequência didática e articular com a produção, a leitura e a produção de texto. Isso. Então, e nesse período eu ainda estava fazendo uma disciplina que é de atividades investigativas no ensino e aprendizagem de ciências. E nessa disciplina a gente explorou vários métodos e formatos de ensino por investigação. E isso nos inspirou bastante, né, Karine? Eu trazia da disciplina para a gente nas nossas conversas ali. E a gente usou muito como inspiração esse formato de ensino por investigação, que ao invés das crianças só receberem as informações de forma mais passiva, elas participavam ativamente do processo de aprendizagem. Então, a gente realizou experimentos, coleta dados, analisa os dados e a gente, ao final, discute sobre essas descobertas, né, para fazer essa sistematização. Isso, aí foi nesse sentido que nós duas trabalhamos, né? Nós focamos na nossa sequência didática trabalhar com as crianças a leitura e a produção de texto. Aí a leitura seria nesse sentido que a Yara está comentando, né? Que seria através de pesquisas, de textos de diferentes gêneros textuais que traziam ali informações explícitas e implícitas sobre os astros que compõem o sistema solar. E também a produção de texto, nós fizemos um livreto, né? Yara produziu no Canva um livreto em que a gente, a partir dessas informações que nós tínhamos sobre os astros, nós discutimos com as crianças e a partir disso nós fazemos um texto coletivo. Isso. Né? Para sistematizar. Então, em cada momento a gente pesquisava sobre um diferente astro, o Sol e os 8 planetas. E as crianças faziam esse registro, cada um no seu livreto individual, para ir fazendo essa sistematização ao decorrer de toda a sequência. Exatamente. E nessa sequência, um ponto interessante também é que nós utilizamos diversos recursos, né? Uma coisa que a nossa turma gostava bastante era a leitura. Então, assim, desde o início que nós acompanhamos a turma, ela sempre gostou muito do momento inicial da leitura. Então, nós levamos para elas 2 livros, né? Foi o Zoom e Cosmonauta. E nós também nós exibimos curta-metragem para as crianças e levamos uma maquete, né, do sistema solar. E elas amaram nesse momento de explorar a maquete do sistema solar. Então, e devido ao curto período de tempo que a gente tinha para elaborar toda essa sequência, usando todos esses recursos que a gente queria explorar ali, a gente teve que, no meio do caminho, mudar um pouco esse processo que eu falei sobre o registro no livreto. E a gente começou, do meio, assim, para o final da produção do livreto, a gente começou a levar os textos prontos, em vez de fazer a produção coletiva. Então, eles teriam que levar, entre alguns textos prontos que a gente levou, eles analisarem qual era o associação, né? A associação entre o texto e o astro estudado no momento, e eles colavam lá no livreto. E iam completando o livreto. E a gente não pode deixar de mencionar também nosso jogo de trilha, que é o Viajando pelo Sistema Solar. A gente passou pelo processo de produção, né, do jogo de trilha, como as meninas mencionaram, e criamos o jogo. E é interessante que esse jogo ele tinha como objetivo trazer algumas curiosidades sobre os astros que as crianças ainda não sabiam. Então, a partir dos astros aqui, né, mencionados,
a gente produziu pequenos textos onde tinham essas curiosidades sobre esses astros e as crianças precisavam fazer a leitura para que elas conseguissem dar seguimento ao jogo, né? Isso. Você quer mostrar um exemplo para nós, Yara? Posso. A criança jogava o dado e no número que caísse, se for um número sinalizado com a cor e com o astro respectivo, a setinha, ela lia a cartinha e seguia as instruções. Por exemplo, o planeta Netuno é chamado de planeta azul, porque tem uma cor azul linda, que vem de um gás especial na sua atmosfera. Além disso, lá tem os ventos mais fortes do sistema solar, o que te faz voltar 2 casas. Então, esse momento do jogo foi um momento muito prazeroso, tanto para as crianças quanto para nós, né? Porque a gente percebeu que as crianças realmente estavam engajadas. Elas perceberam que nós criamos o jogo a partir do tema que elas tiveram interesse. Então, isso fez muita diferença, essa escuta atenta, né? No engajamento também. Fez muita diferença no engajamento e a leitura e a produção de textos fez sentido para elas. Então, nós vimos que valeu a pena, né, Yara? Assim, apesar do desafio, né? Mas valeu muito a pena a gente ter acolhido mesmo, né, o interesse das crianças. Também um outro tema que entrou, né, Yara, na discussão sobre meio ambiente e o espaço sideral, foi uma discussão sobre o cuidado com o próprio lixo espacial, né? Que é algo que também chama atenção, porque uma questão que a professora queria que a gente trabalhasse também era um pouco trabalhar como que é o resíduo de lixo na natureza e poluição. Então, neste caso, foi possível falar do lixo espacial, né? Que você estava comentando. Para adequar ao nosso tema, né, nosso contexto, a gente pesquisou sobre o lixo espacial. Em maioria são dejetos de satélites e naves e que ficam vagando no nosso espaço ali, né? E quando vocês falavam, né, para as pessoas que nos assistem e ouvem, vocês falaram Leandra, falaram Roberta e não estão aqui conosco. Então, conta para as pessoas que nos assistem quem são essas colegas. Foram muitas mãos, muitas cabeças. Fernanda. Então, assim, várias meninas também nos ajudaram, que não puderam estar aqui. Então, um beijo especial para Fernanda, para Leandra, para Roberta, para Sara e para Érica. E para Ana Flávia. E para Ana Flávia. Que em diferentes momentos estiveram com a gente aí na confecção dos jogos, dentro da sala de aula com a ajuda da gente. Foi essencial. Na elaboração. Sim. Na elaboração das sequências. As ideias, né? Então é isso, né? Compartilhamos com vocês um pouco desse momento intenso. Acho que deu para perceber que é um momento de bastante discussão, reflexão, né? Em que a gente fica numa grande empolgação também, porque nós temos uma questão que muito nos instiga. Se o jogo, se a proposta, ela não nos mobiliza e nós não vemos nela um significado, dificilmente a gente vai fazer com que as crianças também se mobilizem. Então, todas as vezes a gente fala, mas você gostaria de fazer isso? Então, também é um pouco essa lógica de entender o processo de ensino-aprendizagem também como esse processo de ver significado, né? Se não houver, aí não tem como falar de engajamento se a criança não vê qualquer sentido, né? Não vê significado algum naquilo que está sendo proposto. Então, eu acho que o grande mérito dessas atividades que temos conseguido produzir é essa. E quando as pessoas acessam o nosso Instagram e veem a sequência, o material pronto, né, significa que ele foi idealizado, experimentado, né, refletido sobre e ajustado. Então, o que vai para o nosso Instagram já é um produto que, de fato, passou por várias etapas, inclusive a de reedição mesmo, mas a gente muda muito, né? Dicas que a gente não tinha pensado, né? Aparecem dicas. Foram coisas que a gente fez que não deu certo, ou a professora nos deu uma dica, ou na hora a gente alterou e ficou melhor do jeito que fizemos. Então, e são etapas tanto teóricas quanto práticas, que a gente testa aqui entre a gente também. Exatamente. Importante dizer que não existe o LAU sem a professora Daniela Montuani, né? A Daniela, ela foi responsável pela disciplina optativa Laboratório de Alfabetização e Letramento aqui no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da UFMG.
A partir dessa disciplina é que veio a ideia, né, e as condições para que fosse elaborado e institucionalizado o projeto de extensão Laboratório de Alfabetização e Letramento. Então, ela idealizou esse laboratório, né, sempre mobilizou muito mais em direção às ações que temos realizado e coordena comigo, desde 2021, as ações que são implementadas aqui no Laboratório de Alfabetização. Eu gostaria de reforçar, né, a ideia do laboratório como esse espaço que foi construído aqui, né, coletivamente no SEALI, como esse espaço de formação inicial e de formação continuada. Ele surge como uma disciplina, então, optativa no curso de pedagogia, como essa proposta de formação inicial, e se expande, então, para esse projeto que vocês estão ouvindo aqui no podcast, esse projeto de extensão, e ele se expande mais ainda com as parcerias que estão sendo desenvolvidas nas escolas e também projetos de pesquisa. Então, nós podemos dizer que o laboratório ele tem esse tripé, né, que é do ensino, da pesquisa e da extensão. E em relação à elaboração dos materiais, das sequências, dos jogos, para nós é muito importante esse processo todo de formação das bolsistas e das estudantes que também constroem os jogos que fazem parte desse acervo que vocês estão tendo a oportunidade de conhecer. A gente passa primeiro por um processo de análise dos materiais existentes na disciplina, estudos teóricos e metodológicos das habilidades que os jogos podem propiciar. Depois um momento de experimentação na escola, como que as crianças reagem ao material, como que as professoras que estão ali pensam as mediações sobre aquele material e as próprias estudantes e bolsistas também trabalham com essa mediação. E um retorno, então, aqui para o espaço do laboratório, tanto na disciplina quanto no projeto, onde nós podemos conversar, dialogar sobre essas experiências. Então, toda essa produção, ela tem um conjunto de ações envolvidas, né? De análise, de experimentação, de estudo, de aprofundamentos, e que nós estamos podendo vivenciar aqui ao longo desses anos, desde 2017, em formatos diferentes, mas sempre com os nossos princípios. Pensando nessa autoria docente, nesse protagonismo de um professor que pode ter uma paleta metodológica que ele pode experimentar, que ele pode desenvolver, sempre com uma fundamentação teórica bem consistente, mas criar e recriar a partir dos materiais que existem aqui e dos materiais que existem também em outros laboratórios. Nós fazemos parte de uma rede de laboratórios também que fomenta as nossas produções, fomenta as nossas publicações e as nossas pesquisas. Muito obrigada, então, a vocês pela participação. Acho que realmente foi uma ótima conversa. E encerramos, então, este primeiro bloco, né, em que nosso foco foi a produção dos materiais e das sequências didáticas. No próximo bloco, em um próximo SEALIcast, abordaremos especificamente o uso de jogos, a exploração dos jogos em salas de aulas de alfabetização e sobre o processo de sistematização. Agradeço a todas as pessoas que nos assistiram. Este foi o SEALIcast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail sealicast@gmail.com.